porque Lula também aproveitou a sua live semanal para cobrar dinheiro prometido por países ricos para ações ambientais e financiamento de fábricas no Brasil. O petista disse que essas nações fazem promessas da boca para fora e ficam alimentando uma ilusão em países pobres. Ele destacou ainda que o Brasil é um país que tem uma riqueza enorme e que não precisa desse dinheiro tanto quanto outras nações menos desenvolvidas. Vamos girar com os nossos comentaristas. José Maria Trindade, Zé, a adoção desse tipo de discurso por parte do presidente Lula ajuda ou atrapalha? A quem ele direciona esse tipo de mensagem? Muitos entendem que é uma estratégia meio kamikaze, né? É arrogância pura, né? Na verdade, alguns países têm visto o Brasil como um país forte, um país que tem aqui possibilidades de negócio, é estratégico, geograficamente, enfim, o Brasil desperta a atenção do mundo há muito tempo. E há tempos atrás a gente achava que o Brasil ia decolar, né? Entre esses países que são os emergentes, mas deu uma estabilizada. Estamos agora vivendo uma crise internacional, uma crise muito forte aqui internamente, daí a dificuldade do Brasil, como a gente vê, o PIB está estagnado ou caindo. Então, assim, o Brasil mantém esta postura de ser um país atraente para o capital, que no momento passa por dificuldades, né? Lula está falando isso aí, sobre os países ricos que não valorizam o Brasil, né? Mas, na verdade, é o seguinte: Lula está dependendo exatamente de investimentos externos. E um dos motivos desta viagem dele seria exatamente isso. Dizer, olha, o Brasil tem melhorado, olha, o Brasil está aberto a investimentos. Falando assim, ele dá uma demonstração clara de que investir aqui é perigoso. E não há nada mais covarde no mundo do que o capital. Ao menor sinal de perigo, o capital, olha, vai embora. E é isso que está acontecendo. Os grandes empresários não estão, assim, tendo credibilidade, segurança jurídica para investir no Brasil. E as consequências são nefastas para a economia, né? Queda do PIB, falta de emprego, tudo isso exatamente por uma política de credibilidade do país. A própria ação do governo, logo no início, acabar com o teto de gastos, já gerou uma desconfiança muito grande. Isto economicamente. Agora, politicamente, a gente vê que o ex-presidente da República foi considerado inelegível. É uma receita meio que Venezuela. E as pessoas não querem saber quem determinou a inelegibilidade de Jair Bolsonaro. Sabem que o Brasil o colocou como inelegível. E isso gera uma grande desconfiança. Então, Lula, com essa arrogância toda, está piorando a situação do Brasil mais uma vez. Tá certo, vamos continuar analisando essas falas do presidente Lula. Cristiano Beraldo. Beraldo, segundo Lula, países ricos fazem promessas da boca para fora. É importante a gente lembrar que Lula defende as agendas internacionais justamente para recuperar o prestígio do país. Será que essa é uma boa estratégia? É um negócio meio humilhante, né? O presidente da República do Brasil, que tem um histórico de atuação muito eficiente do Itamaraty, que recebeu aqui investimento de grandes multinacionais ao longo do tempo, das décadas, e aí vai o Lula com esse tipo de choramingo, porque no fundo é isso. Quando você não está no mesmo patamar, ele parece aquele rapaz se sente muito tímido, ele não se sente bonito o suficiente para se declarar aquela mulher bonita que chama a atenção de todos, e aí ele fica se colocando, né, para baixo e tal. Ora, é um presidente da República de um país que tem não só uma riqueza muito grande, mas tem características de player ali do time A mundial. Mas nós não chegamos lá porque à frente desse país está uma figura como Lula, que é a pura contradição, né? Ele sai, viaja ao mundo, volta da China dizendo, olha, consegui não sei quantos bilhões de dólares de investimento. Então, claramente, ele ali se gabando de trazer investimentos, aí vai choramingar dizendo que países ricos contam mentiras, não podem ser confiados. Ora, ou você tem
para poder negociar, para poder enaltecer as coisas que você tem de mais importante, de estratégico, ou você está fora do jogo. Nós estávamos conversando ali, falando, o Dantas falou bastante, Pavinato, sobre essa questão da internacional, sobretudo o mercado internacional de commodities afetado em razão da guerra, e aí esses países ricos que demandam petróleo, demandam outras coisas, vão atrás da Venezuela, ali para tentar não parecer que estão fazendo negócio, colocando condições, mas no fundo o que eles precisam para resolver o problema deles é o petróleo da Venezuela. Isso é um jogo muito pesado, de gente muito experiente, que já passou por muita coisa. E aí a gente olha o Brasil sendo representado por este tipo de discurso tão frágil, tão boboca. E aí como é que fica o país? Como é que a gente vai resolver os nossos problemas se não vierem para cá investimentos internacionais sérios de longo prazo? Agora, o governo está pavimentando este caminho? Não, nem com discurso, que é o que a gente está vendo, e nem com ações efetivas e práticas. Porque quando o governo toma a iniciativa de que vai ter que acabar com a responsabilidade fiscal, o teto de gastos, para poder ser irresponsável, tendo em vista que não passou pela cabeça de Lula e de seus ministros mais próximos, inclusive o Haddad, promover correções no curso do governo para que o peso do Estado diminuísse dentro da nossa economia. Isso não passa na cabeça deles. O que eles querem é arrecadar mais, é taxar quem está comprando coisa das empresas da China, porque é mais barato, é discutir a taxação, criar o imposto do PIX, é isso que esse governo quer fazer. E como é que isso gera competitividade para o ambiente brasileiro? Não gera. Nós continuamos sendo um país hostil, com um peso trabalhista enorme, com uma incerteza judicial enorme, com uma decisão agora que o governo atuou fortemente para que o CARF pudesse decidir a favor do governo contra o contribuinte em casos de empate, que é um grande absurdo. Como é que você explica isso para uma empresa estrangeira que poderia vir aqui investir, fazer um investimento sério de longo prazo? Isso é inexplicável. Isso simplesmente demonstra a fragilidade do Brasil como um ambiente de negócio. E a gente vê isso nos grandes empresários, a gente vê isso naquele pequeno empresário que tem uma loja, tem um restaurante e tal. Essas pessoas no Brasil hoje, elas estão sobrevivendo, elas não estão vivendo. Elas estão num grau de incerteza tal que impede que elas possam fazer novos investimentos, novas contratações, e assim a economia não avança. A economia não avançando, fica todo mundo estagnado, olhando este PIB, que agora, nos números anunciados ontem, que não teve o apoio do agro, porque a safra já foi, a gente vê que a economia do Brasil ainda passa por momentos de grande fragilidade. A culpa não é do Roberto Campos Neto, não. A culpa não é do Banco Central. Banco Central independente que faz um trabalho primoroso para controlar a inflação. A culpa é do governo que passa sinais errados e não atua de forma efetiva para diminuir o custo do dinheiro. Eu não estou nem falando de taxa de juros. Estou falando do custo do dinheiro quando eu vou lá no banco pegar um dinheiro para financiar um carro, uma casa, para um empresário que vai atrás de um dinheiro para investir. Ele não está pagando 13,75 por ano, não. Ele está pagando muito mais do que isso quando consegue dinheiro. Então, este clima de agiotagem que o mercado de crédito brasileiro vive, isso é que impede o Brasil de se desenvolver, de crescer. E aí o governo pega carona nessa reforma tributária, onde a gente ainda corre o risco. Ela não vai ser para este governo, quer dizer, Lula nem Haddad não verão qualquer efeito desta reforma, mas aí eles querem surfar a onda da aprovação da reforma para dizer que estão muito preocupados com o ambiente tributário. Eles estão preocupados sim, mas estão preocupados em taxar e não em facilitar e melhorar o ambiente tributário para os brasileiros. Então, esse realmente é o governo que todos os dias dá uma demonstração de que é simplesmente um governo de faz de conta para os brasileiros e só tem olhos para aquilo que interessa a eles próprios no seu plano de manutenção do poder. Agora vamos escutar o Cláudio Dantas em Brasília, capital federal. Dantas, e esse discurso meio
morde-a-sopra do presidente da República. De um lado, diz que os países ricos fazem promessas da boca para fora, mas na mesma ocasião, na mesma entrevista, ele diz que o Brasil tem uma riqueza enorme que não precisa tanto desse dinheiro dos países ricos. Mas se nós fôssemos tão independentes e autônomos, não precisaria investir tanto na agenda internacional, né? Você quer entender o pensamento do Lula, Daniel? Lembre-se que o Lula é um sindicalista. E o que é um sindicalista senão o sujeito que não trabalha, representa quem não gosta de trabalhar para negociar com quem dá trabalho. No caso do sindicalista pelego, é aquele que representa, na verdade, os seus próprios interesses. O Lula nunca abandonou esse pensamento. Se você perceber tudo que aconteceu no primeiro e no segundo mandato, que depois foi revelado pela Lava Jato, o modelo de desenvolvimento do país que ele implementou a partir do conluio com grupos seletos de empresários que eram turbinados com recursos do BNDES e ajuda estatal, com liberação de normas, né, licenças e afins, e com muito subsídio também, né, 3,5 trilhões de subsídios ao longo das gestões do PT. Tá bom para você? Esse é o Lula. É o Lula que diz que governa para os pobres e vai lá e taxa a Shem. É o Lula que solta um programa, né, do carro popular para facilitar aí a compra do carro popular, carro de 100, 150 mil reais, e na verdade o que ele está fazendo é liberar, é conseguir esvaziar os estoques, né, os pátios das montadoras. É o mesmo Lula que agora promete reduzir também aí os impostos sobre a linha branca, né, os eletrodomésticos de linha branca, que na verdade tudo que ele quer é beneficiar, é tentar segurar a queda do setor do varejo, setor varejista. Aliás, que ele enriqueceu bastante durante o seu governo. O próprio Desenrola Brasil está aí para mostrar que, na verdade, ele beneficia muito mais os bancos, os banqueiros, do que efetivamente os devedores. Ele saiu com uma frase que resume essa história toda. O sujeito vai poder agora renegociar as suas dívidas com mais responsabilidade. O Lula, ele é esse sindicalista pelego. Ele fala para a massa, diz que protege a massa, diz que atua em benefício da massa, mas ele está, na verdade, ombreado com os ricos, os muito ricos, os ultra ricos, né? E aqueles que não são tão ricos, ele ajuda a transformar em ricos, bilionários, multibilionários. Aliás, sempre que isso acontece, esses setores que são monopolizados por empresas que não crescem pela competência dos seus executivos, mas sim pela ajuda, pela facilitação estatal, o que acontece normalmente é a monopolização desses setores. E aí você quebra a concorrência. E quando você quebra a concorrência, o preço para o consumidor fica a critério de quem domina aquela cadeia de produção. Então, você que está aí na ponta, você que nos escuta, nos assiste, está com dificuldade de comprar a picanha que você gostaria, que você sonhou durante a campanha, ou a cervejinha, saiba que o preço da carne, ele hoje é mais alto, porque o setor é monopolizado ou oligopolizado. Isso acontece com vários outros setores, o setor de bebidas também, que agora inclusive vai ser taxado, agora com a reforma tributária que o governo apoiou, vai ter o imposto do pecado, que vai aumentar ainda mais a cervejinha, não vai descer redondo, não tem como. Vai ser a cerveja quente, porque você não vai ter dinheiro para pagar o novo refrigerador, né? Porque você está endividado, e a cerveja cara. Então, é isso, é muita conversa fiada. E aí também se acopla nessa narrativa uma característica que é muito comum de governos populistas, de políticos populistas, sejam eles autoritários, autocratas, ditadores, tiranos ou não, que é a busca por um inimigo interno ou externo. Quando o inimigo interno perde força, já é carta fora do baralho, aí ele resolve mirar para fora. Aliás, a Venezuela é um grande exemplo, né? Os Yankees. O PT sempre fez isso,
sempre que necessário fez, o Lula sempre que necessário faz, e agora me parece que está fazendo. Pressiona, xinga, mas depois vai lá e passa o pires na mão. Eu gostaria muito de saber como que esse dinheiro do Fundo da Amazônia será aplicado. Será que ele será aplicado? Será aplicado aonde? Nas ONGs estrangeiras que trabalham, que atuam na Amazônia? Então ele vai e volta esse dinheiro? O que é isso? É um sistema de lavagem de dinheiro internacional? Será que esse dinheiro também está ajudando a lavar recursos ilícitos das operações, das atividades ilícitas que hoje dominam a Amazônia? A CPI das ONGs está aí para desvendar esse mistério. Tá certo, a gente ainda vai continuar nesse tema, repercutindo as falas do presidente da República, que detonou os países ricos nessa live semanal. O Tiago Pavinato vai analisar as falas do presidente depois do intervalo. É uma rápida parada, 1 minuto e meio, conta no relógio, voltamos já já. O programa Os Pingos nos Is, repercutindo os assuntos mais importantes desta terça-feira para você. Inclusive trouxemos, antes do break comercial, a informação sobre as falas do presidente Lula na sua live semanal. Ele cobrou dinheiro prometido dos países ricos para ações ambientais, financiamentos, e criticou aqueles países ricos que fazem promessas da boca para fora. Por fim, ele disse que o Brasil tem uma riqueza enorme e que não precisa do dinheiro desses países, tanto quanto outras nações mais pobres. Tiago Pavinato, sobre essas falas do presidente da República, também queria pedir sua análise, sua avaliação. Eu me lembro que na gestão anterior, muitos analistas criticavam as falas do então presidente Jair Bolsonaro. Os analistas e comentaristas acabam suavizando quando Lula acaba derrapando nessas lives? Não, o Lula só faltou terminar a fala fazendo igual a Carolina Ferraz naquela novela, falando assim: eu sou rica! Rica! Não é possível uma coisa dessa. E é engraçado porque toda viagem que ele foi fazer desse ano, né? O Lula gastou tantos milhões para viajar para não sei onde. Mas ele trouxe centenas de milhões de recursos cada viagem que o Lula faz, né? Aquela informação, né? Bem leitão, né? Cada viagem que ele faz, ele traz centenas de milhões de recursos para o Brasil. Tá aí, ó. Cadê o dinheiro? Cadê? Acabou de dizer. Ou ele tá mentindo sobre os recursos, ou ele não entendeu direito, ou alguém prometeu em inglês pro Jorge Viana da Apex, que não fala inglês e não entendeu, porque o dinheiro não chegou. Então o gasto para essas viagens internacionais foi feito. Foi feito, gastou-se. Agora, o que ele trouxe, ele não trouxe. Então fica complicada a situação para ele. Oi, pois não. Não é só ele, não. Eu conversei com outros ministros, inclusive a Tereza Cristina, que me disse o seguinte: as promessas são fáceis e vêm, mas o dinheiro nunca chega. Está na hora de ver o que a Europa prometeu, o que a China prometeu e que realmente chegou aqui no Brasil. Não chega, aqui ele faz de conta. Exato. E quando ele queria fala... entender para que esse dinheiro precisa vir da Europa. Para que esse dinheiro precisa vir da Europa? Pois é. Entendeu? 1 bilhão. O cara paga 9 bi de emenda. Outra. Por que esse dinheiro precisa vir da Europa como empréstimo, ou seja lá o que for, fundo perdido? Aliás, esses dinheiros que vão para a Amazônia é igual o dinheiro que vai para despoluir o Tietê ou a Baía da Guanabara. É verdade, é tudo a fundo perdido. E quando ele fala, faz promessa da boca para fora. É até bom que ele fale isso, porque agora ele sente na pele o que o eleitor dele está sentindo.